O que é jejum, voto e propósito? Qual a diferença entre eles? Quando posso fazer e como devo fazer? Essas são as dúvidas de muitos que devem ser esclarecidas, pois a prática deles transforma vidas. Eu me chamo Jéssica Ferreira, seja muito bem-vindo ao canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir, porque assim a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e vai estar encaminhando para outras pessoas também. Sem mais delongas, todo jejum e voto tem um propósito, mas nem sempre um propósito tem voto e jejum. Ficou confuso, né? Mas calma, que eu vou esclarecer tudo. Propósito em si é o seu objetivo, aquilo que de forma consciente você faz de tudo para alcançá-lo. Quando fazemos um voto ou jejum, nós temos objetivos, ou seja, o motivo pelo qual você está fazendo aquele voto, aquele jejum. Mas nem sempre, quando eu faço um propósito, eu vou jejuar por isso, eu vou fazer um voto. Irei te dar 3 tipos de exemplo para que você possa compreender melhor. Exemplo material, exemplo espiritual e exemplo bíblico. Na nossa vida material, um dos sonhos mais comuns que a gente tem é de ter a nossa casa própria. Então a gente fica com aquele pensamento, nossa, quando será que a gente vai ter a nossa casa? Será que eu vou sair logo do aluguel? Meu Deus, eu preciso de uma casa. Fica naquela expectativa. Mas eu quero deixar desde já claro que sonho é diferente de propósito. Porque o sonho, ele normalmente ele fica no nosso coração, a gente tem aquele desejo, mas o nosso cenário à nossa volta não condiz muito com a realidade, então aquele sonho fica meio que guardadinho no coração. Mas quando aquele sonho se torna um propósito de vida, a gente vai fazer de tudo para que aquele sonho se torne realidade. Então, a gente tem um serviço, a gente vai lá, vê que aquilo ali não está sendo suficiente, a gente se esforça até para arrumar um segundo emprego. Aqueles gastos que temos com lanche, com uma viagem no final de semana, a gente corta. Então, a gente se move em prol daquele sonho, ou seja, aquele sonho passa a ser um propósito para a tua vida. Às vezes tem pessoas que querem sair do Brasil, ir para fora do país, morar em outro lugar. Então ele vai fazer o quê? Vai se organizar, vai tirar um passaporte, vai, se for um país que precisa de visto, ele vai correr atrás de um visto. Ele vai mover toda a vida dele para poder alcançar aquele objetivo. Trazendo para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Às vezes a gente tem ali o sonho, eu quero ler a Bíblia toda, meu desejo é ler a Bíblia toda, ter mais conhecimento, ter mais intimidade. Mas aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma rotina sua, que a palavra do Senhor esteja ali presente no teu cotidiano, na tua vida, no teu dia a dia. Porque muitas vezes tem pessoas que querem ler a Bíblia, o meu sonho é ler a Bíblia toda, mas não faz uma rotina que encaixe a palavra. Sabe? Da mesma forma que a gente vai para o emprego todos os dias e não falta, a gente precisa fazer a mesma coisa com a palavra do Senhor. Então a gente cria uma rotina onde a palavra do Senhor fica ali, encaixadinho todos os dias. A gente tira um tempo para ler a palavra do Senhor, para meditar, para orar, para ter aquela vida com Deus, sabe? E quando a gente traz para a palavra do Senhor, a gente vê ali Davi, com aquele sonho dele de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Porque a arca, ela estava meio que esquecida, e ele tem aquele desejo de trazer a arca. Então ele vai fazer de tudo para trazer a arca. Na primeira vez, a Bíblia vai dizer que ele não consegue, porque ele coloca a arca da aliança em cima de carros de boi. Não é dessa maneira, segundo a lei. Então não dá certo. Acaba acontecendo um tipo de frustração, ele fica triste porque uma pessoa morre ali, mas ele desiste? Não, ele vai tentar de novo. Porque ele tem um propósito, a Arca da Aliança precisa ser levada. Então ele não vai desistir. E aí ele vê, ele procura formas de trazer a arca, e aí ele percebe que ele precisa que os levitas busquem a arca e levem nas costas. Então, ele vendo a maneira correta de trazer a arca, ele vai buscar e tudo dá certo. Esses propósitos você pode muito bem fazer sem jejuar, sem fazer voto. Porém, se você estiver ali em jejum, em oração, tudo vai ficar mais fácil, mas aí vai depender de você. Mas quando que eu faço? Sempre. A vida precisa ter propósito. Senão tudo que você quer viver vai sempre estar como sonho. O desejo vai estar ali dentro do teu coração, mas você não vai se mover para fazer disso o teu propósito. E aí sim você conseguir conquistar aquilo que você tanto quer, seja ele de forma material ou espiritual. Como que eu devo fazer? Comece se organizando.
Começa a olhar, colocar ali na balança o que eu tenho e o que eu posso fazer para chegar aqui, ó, aonde que eu quero. É simples. Se você entendeu o que é propósito, já deixa aqui nos comentários uma palavra profética. Eu vou viver os propósitos de Deus na minha vida. Agora, o jejum é a abstinência de alimentos. Ah, mas eu vou jejuar rede social. Não existe isso. Jejum é comida. Logo, você vai se abster de alimentos. O jejum, ele é um comprometimento seu com Deus para que você venha buscá-lo de forma intencional. E para que você venha fazer esse jejum, você precisa ter um objetivo definido. Por que você está fazendo esse jejum? O jejum é algo poderoso que pode transformar a tua vida, e eu digo isso sem sombra de dúvidas. Jesus esperava que nós jejuássemos. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 16 a 18, ele vai dar uma série de instruções referente ao jejum. E ele já vai começar dizendo quando jejuares. Ele não vai dizer se jejuares, ele vai dizer quando, porque ele esperava que jejuássemos. Assim como a gente ora, assim como a gente precisa ler a palavra, a gente também precisa jejuar. Mas desde já eu quero deixar claro que o jejum não é um mandamento. Você não é obrigado a jejuar, assim como também não é obrigado a orar. Mas da mesma forma que você compreende que você precisa orar, você precisa entender que você também precisa jejuar. O jejum é uma prática tão importante quanto a oração. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração, para vocês verem a importância do jejum. Mas como eu disse, não é um mandamento, você não é obrigado. Só existia um tipo de jejum obrigatório por lei para o povo judeu, que era um dia, uma vez por ano, para expiação de pecados. Para nós, existem 3 tipos de jejuns, jejum total, jejum normal e jejum parcial. O jejum total é 0 comida, 0 água. Você não pode tomar água nem beber. Exemplos bíblicos. Esté jejuou junto com o povo 3 dias, sem comer e sem beber. O jejum normal é aquele que você não come nada, porém você toma água. Exemplo bíblico. Jesus, quando ele foi para o deserto, muitos estudiosos deduzem que Jesus, ele jejuou comida, mas ele tomou água. Pode ver que a palavra do Senhor vai dizer que Jesus não comeu nada por 40 dias, mas ele não vai dizer que Jesus não comeu e nem bebeu por 40 dias. E quando a gente vai olhar outros jejuns, a gente vai ver que eles vão dizer não comeu e nem bebeu por tanto tempo, entende? Então, é deduzido que Jesus, ele tomou água durante esse período. Não podemos afirmar, mas tudo indica que foi dessa maneira. Agora, o jejum parcial é uma abstenção de alguns alimentos e outros não. Um dos mais conhecidos na Bíblia é o famoso jejum de Daniel, ficou conhecido assim, onde está relatado no livro de Daniel, capítulo 10. Não confundam o relato de Daniel, capítulo 1, com o relato de Daniel, capítulo 10, pois são 2 coisas distintas. No capítulo 1, Daniel, ele está ali fazendo uma seletividade de alimentos, onde ele come verduras, legumes e frutas. É uma alimentação contínua. Tem um peso espiritual, porque ele não queria se contaminar com as iguarias do rei, mas não se trata de um jejum. Agora, no livro de Daniel, capítulo 10, ele está ali se lamentando pelo povo, expressando esse lamento diante do Senhor, né? E aí a Bíblia vai dizer que ele não come carne, não toma vinho, não come nada de coisas saborosas, não passa perfumes, porque ele está ali se prostrando diante do Senhor através do seu jejum e da sua oração. Sabendo os tipos de jejum, fica a pergunta que não quer calar: quando fazer e como fazer? E o jejum, ele não tem regra. O jejum é seu, você faz pelo tempo que quiser, quando quiser. Só precisa saber que jejum não é apenas abstinência de alimentos, senão seria uma dieta. É necessário ter um tempo de entrega com o Senhor, um tempo intencional, onde você se entrega totalmente a Ele através do teu jejum, da tua oração, da leitura da palavra, além dos louvores, você ter realmente um tempo de qualidade com Deus. E evitar durante o teu jejum ficar se distraindo
pegando no celular, mexendo nas redes sociais, evite. Se você estiver na sua casa e puder ter um tempo de qualidade melhor com o Senhor, ótimo. Mas se você precisar trabalhar, ir para a escola, não desista. Vá, mas tente focar, sabe, no Senhor, ficar ali orando sem cessar, sabe, em pensamento, tá sempre ali pensando no Senhor, porque o diabo ele vai tentar te distrair, tá? Eu, particularmente, costumo fazer pelo menos uma vez na semana jejum de meio período ou de um dia inteiro. Mas tem os jejuns mais prolongados, esses eu faço às vezes e não tenho um tempo ali pré-estabelecido, tá? Normalmente também, quando são jejuns longos, eu gosto de consultar ao Senhor, perguntar para Ele como que Ele quer que eu faça o jejum, e eu já tive experiências assim, onde eu perguntei para Deus, e eu falei para Ele que eu queria fazer um jejum mais prolongado, como Ele queria que eu fizesse. E o Senhor, Ele falou através de sonho. Eu tive um sonho onde eu subi a escada e lá em cima tinha pão e água. E eu comi esse pão, bebi essa água. Quando eu desci as escadas de novo, eu vi o número 3. Então eu fiz um jejum de 3 dias comendo pão e tomando apenas água. Tá? Também quando eu fiz o jejum de Daniel, eu perguntei ao Senhor, confirmei, porque era um jejum bem difícil, tá? Então eu precisava de uma confirmação de Deus para estar fazendo ele, e o Senhor Jesus me confirmou. Então é bom que você tenha esse nível de intimidade com o Senhor, onde você pergunta para ele o que ele acha, qual a forma de você estar fazendo quando se trata de jejuns mais prolongados. Quando eu faço jejum, eu faço da seguinte forma: eu acordo pela manhã, dobro os meus joelhos, oro ao Senhor, comunico a Ele que eu estou a partir dali iniciando o meu jejum, falo para Ele o motivo pelo qual eu estou fazendo jejum, e eu particularmente não faço jejuns que seja relacionado à vida material. Então, eu foco mais na minha vida espiritual na parte do jejum. Então, eu falo para Ele algo específico da minha parte espiritual que eu quero jejuar e vou ali ao longo do dia lendo a palavra, louvando, tento não me distrair o máximo. Tem vezes que eu acabo me distraindo no jejum, e é por isso que eu estou alertando a vocês, não se distraia. Tente o máximo não se distrair, ok? Então, eu fico ali durante o tempo do meu jejum, tentando focar ao máximo no Senhor. E para entregar, eu faço do mesmo jeito. Oro, falo para Deus que eu estou entregando o meu jejum. E então, eu finalizo ali o meu período de jejum. O voto ele é mais complicado porque você precisa ter muita sabedoria para fazê-lo, tá? Porque ele é uma promessa que você faz para Deus. E quando você faz uma promessa para o Senhor, você precisa cumprir. Eu irei te dar 3 exemplos, igual eu fiz no propósito, para que você venha entender. Na nossa vida material, a coisa que eu mais vejo o pessoal prometendo eu tenho uma causa na justiça, Deus, se sair logo, eu vou dar uma parte, né, do dinheiro, né, recebido ali na obra. É um dos que eu mais vejo. Trazendo para a nossa vida espiritual, quando você vai fazer um jejum, por exemplo, você fala, Deus, eu vou ficar 3 dias de jejum, ou 7 dias jejuando. A partir do momento que você vai fazer um jejum e estabelece tempo, você está fazendo um voto com Deus. Se você tem dificuldades com isso, é melhor que você não prometa uma data. Você pode começar o teu jejum falando que você vai começar, mas não dizer quando você vai terminar. Agora, a partir do momento que você fala, vou fazer 3 dias, 21 dias, 7 dias, você já está prometendo. Então, você precisa cumprir o tempo que você falou. A palavra do Senhor, ela vai dizer também 2 exemplos bíblicos, né, de voto. O mais conhecido, de Ana, né, que ela vai falar para ele que, para Deus, que ela, se ela gerasse um filho, ela entregaria esse filho para o Senhor. E temos também um exemplo muito tolo de voto, que é o de Jefté, um dos juízes de Israel. Durante a guerra ele fala, se a gente vencer, eu vou sacrificar a primeira coisa que eu ver após eu sair da guerra. E quando ele sai da guerra, a primeira coisa que ele vê é a filha dele. E aí ele se lamenta tremendamente, porque ele vai ter que sacrificar a filha dele. Só que esse sacrifício não é de holocausto, porque Deus ele não aceita sacrifício humano. Então, o sacrifício da filha de Jefté foi de não se casar. Tá? Então, esse foi um voto extremamente tolo, e é por isso que você precisa ter sabedoria
ao fazer o voto. A palavra do Senhor vai dizer assim, Eclesiastes 5:4. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os todos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Por que irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das tuas mãos? Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Meu conselho é: evite o voto. Como você pode prometer o dia de amanhã se ele não te pertence? É muito melhor você só ir fazendo para o Senhor sem ficar prometendo coisas que você pode não cumprir. Voto e nem jejum não é barganha, sabe? Para você dizer, eu tô fazendo isso porque eu quero isso de Deus e Deus tem que te dar só porque você está jejuando ou prometeu ali algo para Ele. Não, com Deus as coisas não funcionam assim, ok? Exemplos disso é Davi, por exemplo. Ele orou por 7 dias pela vida do filho dele, jejuou, não comeu nada, ficou ali se lamentando ali diante do Senhor e Deus não o ouviu. O filho dele morreu do mesmo jeito. Vai ter coisas que por mais que você ore, por mais que você jejue, Deus não vai dar o que você quer. Ana, ela orou ao Senhor, prometeu a ele o filho, se ele o desse. Mas Deus deu a Ana um filho, sim, mas Deus precisava de alguém no templo, entende? Então, tudo é para ele e por ele, e não uma barganha que você faça para que ele venha cumprir aquilo que você tanto quer. Deus, ele nos dá muitas coisas porque ele nos ama, assim como um pai ama dar aos seus filhos o que há de melhor, e muitas vezes o desejo do coração do filho os pais gostam de dar, assim é o nosso Pai. Deus, ele nos dá várias coisas que a gente pede, não porque a gente está pedindo, não, é porque ele nos ama e ele quer nos dar, sabe? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas para Deus como uma forma de moeda de troca, não é legal. Que o teu voto, o teu jejum e o propósito sejam todos para glorificar o nome do Senhor. Que o jejum se torne tão importante quanto a oração na tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você, que Deus possa te abençoar e até a próxima.